Há um peso silencioso que muitos carregam no peito. Uma sensação constante de que o mundo lá fora, com seus ruídos e tempestades, tem o poder de abalar aquilo que há de mais sagrado em nosso interior: a paz. Essa dor invisível não se anuncia com gritos, mas sussurra em cada suspiro inquieto, em cada momento de confusão e ansiedade que invade sem pedir licença. É um sentimento que insiste em nos lembrar, vez após vez, que somos frágeis diante das forças externas, como se a estabilidade do nosso ser dependesse da calmaria ou do caos que nos cerca. E no fundo, essa sensação nos faz buscar algo que parece cada vez mais distante e evasivo: a paz interior verdadeira. É essa busca profunda que guia tantos corações, mesmo quando o caminho parece incerto e turvo. A paz interior surge como uma promessa silenciosa, uma resposta serena à confusão, à ansiedade e à instabilidade que nos abalam. Não é um estado de ausência, mas uma presença que acolhe as emoções e que, mesmo diante do barulho do mundo, permanece íntegra. Nesse processo, é essencial olhar para dentro, para aquilo que nos habita além do que os olhos podem ver. Carl Jung nos oferece uma chave para essa jornada, ao nos lembrar do inconsciente coletivo, um vasto campo onde arquétipos, essas forças invisíveis e ancestrais, moldam nossos sentimentos e reações sem que percebamos. São essas imagens e energias internas, muitas vezes não reconhecidas, que criam os fantasmas que sentimos ao nosso redor. A vulnerabilidade que nos assola não nasce do mundo externo, mas da falta de consciência das sombras que carregamos dentro de nós e projetamos fora. Jung nos convida a encarar essas sombras, a reconhecer aquilo que tentamos esconder, pois, como ele tão poeticamente coloca, a sombra é como um fantasma dentro de casa. Você não pode fugir dele, mas ao reconhecê-lo, perde seu poder sobre você. Reconhecer a sombra não é um convite ao medo, mas um chamado para a liberdade, para o poder de retomar o controle do nosso espaço interno, onde ninguém e nada poderão nos abalar. Essa introdução é um convite suave e firme para começarmos essa jornada de consciência e integração. Porque só ao entender que a verdadeira luta não está fora, mas dentro, podemos encontrar o caminho para uma paz que não se abala, que não se entrega às tempestades do mundo, mas que permanece viva, pulsante e presente, mesmo nas horas mais difíceis. E é essa paz, essa presença desperta, que vamos começar a desvendar juntos. O que acontece quando entregamos nosso poder emocional para o que está fora de nós? A maior parte do tempo, passamos nossos dias reagindo quase no automático aos estímulos que chegam do mundo externo, sem perceber que estamos presos a condicionamentos que operam nas sombras da nossa mente. São padrões invisíveis que nos puxam como cordas, fazendo-nos esquecer que o poder sobre nossas emoções está dentro, nunca fora. Jung nos alerta para essa armadilha sutil que nos torna reféns daquilo que, na verdade, é um reflexo do que carregamos em nosso próprio interior. Quando projetamos nos outros aquilo que rejeitamos em nós mesmos, alimentamos ciclos intermináveis de sofrimento e instabilidade emocional. É como se víssemos nos conflitos familiares ou nas disputas sociais não apenas o que eles são, mas os ecos de batalhas internas que não foram resolvidas. Cada desentendimento é um espelho que reflete partes nossas que preferimos não enxergar, sombras que, por não serem acolhidas, ganham força e nos fazem titubear diante do mundo. Essa projeção é uma venda colocada sobre os olhos, que nos impede de ver o verdadeiro lugar do abalo emocional dentro de nós. Essa é uma revelação que pode parecer contraintuitiva, pois tendemos a buscar culpados fora, naqueles que nos provocam, no ambiente que nos desestabiliza. Mas a fonte real do desequilíbrio emocional não está no externo, não reside no comportamento alheio ou nas circunstâncias difíceis. Ela está em algo mais profundo, algo que carregamos dentro, muitas vezes sem consciência. Ao reconhecer isso, começamos a perceber que o poder para retomar a paz está em nossas mãos, no espaço interno que podemos cultivar e proteger. A chave não é controlar o mundo, mas entender e integrar aquilo que habita dentro de nós. Essa consciência abre uma porta para uma nova relação
com as emoções e com os desafios diários. Em vez de sermos levados pelas ondas externas, podemos nos ancorar no conhecimento de que somos a origem de nossa estabilidade. A transformação começa quando paramos de buscar fora aquilo que só pode ser encontrado dentro. O reconhecimento, a aceitação e a integração das nossas sombras. Assim, damos os primeiros passos para uma paz que ninguém nem nada poderá abalar. O processo de individuação, tão profundamente explorado por Jung, é a jornada de integrar aquilo que mantemos reprimido dentro de nós, as partes que chamamos de sombra. Quando essas partes ficam ignoradas, não reconhecidas, elas criam uma verdadeira guerra interna, uma turbulência silenciosa que se manifesta como instabilidade emocional, como uma inquietação que não se explica. É como se dentro de nós houvesse um campo de batalha invisível, onde forças opostas lutam pelo controle, impedindo que encontremos um terreno firme para repousar. O encontro com essa sombra não é um caminho fácil, mas é o único que leva à verdadeira libertação da mente e do coração. Ao trazer para a luz aquilo que antes estava oculto, damos início a uma transformação profunda. Imagine um diálogo interno, um encontro consciente consigo mesmo, onde, sem pressa, sem julgamento, você começa a identificar essas sombras, acolhê-las com a mesma compaixão que ofereceria a um amigo ferido. Nesse diálogo, cada voz reprimida encontra espaço para ser ouvida, cada medo velado encontra o calor da aceitação. Essa alquimia interior, como Jung sugeria, é uma verdadeira transmutação. A sombra, que parecia um peso escuro e paralisante, começa a se transformar em ouro, o símbolo da paz verdadeira e da sabedoria. Não se trata de eliminar a sombra, mas de aprender a conviver e integrar essas partes em harmonia, criando um equilíbrio que fortalece a mente e abre espaço para uma paz que não depende das condições externas. É uma dança delicada e profunda, que convida a uma presença mais plena, mais consciente e, finalmente, mais livre. As crenças limitantes e os complexos emocionais são armadilhas que se entrelaçam silenciosamente no nosso sistema, criando padrões repetitivos que sabotam nossa paz sem que percebamos. Jung nos ensinou que esses complexos funcionam como loops automáticos, pequenos fantasmas que nos puxam para ciclos de autossabotagem, bloqueando o fluxo natural da energia vital e da serenidade. Eles atuam invisivelmente, moldando nossas respostas emocionais e nos aprisionando em narrativas que parecem inevitáveis. Muitas vezes, tentamos escapar dessas armadilhas pela via da espiritualidade performática, uma prática que se limita a ignorar ou reprimir emoções desconfortáveis, acreditando que o simples ato de pensar positivo ou repetir mantras será suficiente para dissolver os nós internos. Porém, essa abordagem falha porque não reconhece a profundidade do inconsciente e o poder das emoções não integradas. A verdadeira transformação exige mais do que palavras vazias. Exige um encontro honesto com aquilo que está escondido. A neurociência vem confirmar essa sabedoria antiga, mostrando que nossos padrões emocionais ficam profundamente fixados no cérebro e no sistema nervoso autônomo, criando caminhos neurais que, uma vez estabelecidos, tendem a se repetir automaticamente. Esses circuitos são resistentes a mudanças superficiais, exigindo uma prática mais profunda e consciente. A chave para romper esses loops está na atenção plena combinada com a aceitação radical das emoções, não para fugir delas, mas para acolhê-las com gentileza e permitir que a transformação ocorra de dentro para fora. Esse processo é como um convite para desacelerar e observar sem julgamento, criando um espaço interno onde as emoções podem existir sem serem confundidas com a identidade. É nesse espaço de presença consciente que o poder das armadilhas emocionais começa a se dissolver, abrindo caminho para uma paz autêntica, uma serenidade que nasce da liberdade de não estar mais preso aos ciclos automáticos do passado. Assim, começamos a recuperar a autonomia emocional que sempre foi nosso direito, mas que só se manifesta quando olhamos para dentro com coragem e compaixão. A observação consciente emerge como um farol silencioso na jornada da paz interior, um estado que Jung chama de função transcendente, capaz de integrar os opostos que vivem dentro de nós.
Nesse espaço, aprendemos a olhar para as contradições internas, sem sermos arrastados por elas, criando uma dança harmoniosa entre as partes que parecem discordar. É nesse movimento que o silêncio interior revela seu verdadeiro poder, não como um vazio, mas como a pulsação viva da presença que ultrapassa o ego reativo. Esse silêncio é um espaço sagrado dentro de cada um refúgio onde as tempestades externas não conseguem penetrar. Ele não é a ausência de som ou sentimento, mas a manifestação de uma consciência desperta, uma presença que observa sem se confundir, que escuta sem julgar. É nesse lugar que se encontra o centro do ser, um núcleo imutável que Jung compara a um centro de gravidade, capaz de manter a estabilidade do psiquismo mesmo diante das turbulências da vida. Sentir essa presença é experimentar uma nova forma de existir, onde a mente se acalma e o coração se abre, permitindo que a paz se instale não como um estado passageiro, mas como uma qualidade constante. Essa consciência desperta é o que nos torna verdadeiramente autônomos, capazes de responder ao mundo com clareza e serenidade, sem nos perdermos nas reações automáticas que antes dominavam nosso ser. É a paz que não depende do externo, mas que brota da profundidade do nosso próprio silêncio interior. Criar um escudo psíquico é um gesto de amor próprio, um ato profundo de reconhecimento e respeito pelos limites que definem nosso espaço interior. Com base nos conceitos junguianos de fronteiras psíquicas, esse escudo não é uma barreira rígida ou fria, mas uma proteção simbólica que delimita o que pode entrar e o que deve permanecer fora, preservando nossa autonomia emocional. É uma fortaleza invisível que se ergue silenciosamente dentro de nós, oferecendo segurança sem isolamento. Os rituais cotidianos e a repetição consciente desempenham um papel fundamental na reprogramação do inconsciente. Ao incorporar práticas simbólicas que fortalecem essas fronteiras internas, começamos a moldar novos caminhos neurais que sustentam nossa paz e estabilidade. É na consistência desses pequenos atos, uma respiração profunda, um momento de silêncio, uma afirmação interna, que a transformação verdadeira encontra terreno fértil para florescer. Histórias de pessoas que conquistaram essa paz reforçam a força desse processo. Ao reconhecer e honrar seus próprios limites, elas construíram um castelo interior, uma fortaleza que, embora invisível aos olhos do mundo, é impenetrável para as tempestades emocionais externas. Esse castelo não foi erguido de um dia para o outro, mas pela dedicação diária, pela gentileza consigo mesmas e pela coragem de se posicionar em respeito à própria integridade. Esse escudo psíquico é mais do que proteção. É a afirmação de que somos os guardiões do nosso mundo interno, que ninguém, nem nada tem permissão para invadir sem nosso consentimento. É o espaço sagrado onde a paz se torna um estado de ser, cultivado com intenção e nutrido pela consciência desperta. Assim, a autonomia emocional deixa de ser uma aspiração distante para se tornar uma realidade palpável, firme e duradoura. A paz interior verdadeira não se define pela ausência de conflitos externos, mas pelo domínio consciente das próprias sombras e projeções, uma verdade profunda que Jung nos convida a reconhecer. Não é uma promessa de um caminho sem obstáculos, mas a certeza de que, ao enfrentar o que habita dentro, nos tornamos menos vulneráveis às tempestades que sopram fora. É uma liberdade que nasce do autoconhecimento, da coragem de olhar para dentro com honestidade e compaixão. A consciência desperta é a chave para essa liberdade emocional. É quando o self, essa essência profunda e integrada, assume seu papel central, dissolvendo a fragmentação e unificando as partes dispersas do nosso ser. Nesse estado, deixamos de ser vítimas das sombras e das projeções, para nos tornarmos autores conscientes da nossa história, donos do nosso espaço interno e da nossa serenidade. É uma transformação que se reflete em cada pensamento, em cada gesto, em cada respiro. Como Jung dizia, a jornada para a paz é como cruzar o deserto interno para encontrar o oásis escondido. A recompensa não está em fugir do caminho, mas em reconhecê-lo e caminhar por ele.
É um convite amoroso para assumir a responsabilidade pela própria psique, para abraçar o processo de integração que ninguém nem nada poderá abalar. Cada desafio externo deixa de ser uma ameaça e se torna uma oportunidade para a expansão interna, para o crescimento e para o florescer do ser. Assim, encerramos com a certeza de que a paz duradoura nasce do autoconhecimento genuíno, da coragem de habitar todas as partes de si mesmo e do compromisso amoroso de cuidar desse espaço sagrado que é nosso mundo interior. É um caminho que vale a pena, porque no final dele reside a liberdade profunda e o silêncio acolhedor da alma.